O movimento de corpos rígidos que rolam, como por exemplo esferas, cilindros, anéis e discos, pode ser visto como a composição de dois movimentos simples, um de translação e outro de rotação. Distingue-se o rolamento com escorregamento do rolamento sem escorregamento. No primeiro, o atrito entre o objeto e a superfície onde ele se move é cinético e no segundo é estático. Neste vídeo, iremos apenas considerar o rolamento sem escorregamento. A análise deste movimento é fácil de entender se o virmos como a composição de dois movimentos simples que o corpo rígido pode ter, um de translação e outro de rotação. No movimento de translação, o objeto não roda e todos os seus pontos se movem com a velocidade do centro de massa, que no caso de corpos uniformes e homogéneos, coincide com o centro geométrico. No movimento de rotação, a posição do centro de massa do corpo não se altera e todos os seus pontos rodam com a mesma velocidade angular ômega em torno de um eixo que passa no centro de massa e que não muda de direção. Na rotação, o módulo do vetor velocidade linear de cada partícula é igual ao produto da velocidade angular pela distância ao centro de massa e a direção é, em cada instante, tangente à trajetória circular. Da composição destes dois movimentos simples resulta o rolamento sem escorregamento. Analisemos a cinemática do rolamento sem escorregamento. Para tal, consideremos um corpo rígido, como por exemplo uma bola de raio R, a rolar sem escorregar sobre uma superfície horizontal dura, no sentido positivo do eixo do X. É possível definir uma relação simples entre a velocidade do centro de massa e a velocidade angular, e entre a aceleração do centro de massa e a aceleração angular. Suponhamos que, quando o objeto rola, vetor posição do ponto A varre um ângulo θ, correspondente ao arco de circunferência de comprimento S igual a R vezes θ. Esse comprimento é igual à distância percorrida pela esfera como um todo, na direção do eixo do X. Como não há escorregamento, ao fim de uma volta completa, cada ponto da superfície da esfera toca uma só vez no solo, de tal forma que a distância percorrida é igual ao perímetro da esfera 2π vezes r. Derivando o deslocamento em ordem ao tempo, obtém-se a chamada condição de rolamento sem escorregamento para um corpo rígido. A velocidade do centro de massa é igual ao produto do raio pela velocidade angular. No caso da resultante das forças que atuam no corpo não ser nula, a aceleração do centro de massa é igual ao raio da esfera vezes a aceleração angular. A sobreposição do movimento de translação com o movimento de rotação significa que quando um objeto rola, a velocidade de cada uma das suas partículas em relação ao observador no solo é igual em cada instante à soma vetorial da sua velocidade em relação ao centro de massa com a velocidade do centro de massa. No caso da partícula se situar num ponto P da periferia da esfera, o módulo da sua velocidade em relação ao centro de massa é igual ao produto da velocidade angular pelo raio, ou seja, é igual ao módulo da velocidade do centro de massa em relação ao solo, como mostramos atrás. Assim, quando o ponto P passa no topo da trajetória, a sua velocidade em relação ao solo é o dobro da velocidade do centro de massa do corpo. Quando o ponto P atinge a base da trajetória, a velocidade em relação ao solo é zero, ou seja, o ponto de contacto da esfera com o solo está instantaneamente em repouso e o atrito é estático. Como exemplo, consideremos uma bicicleta que se move a 30 km/h. A velocidade instantânea do ponto da roda no topo da trajetória é igual a 60 km/h e a velocidade instantânea do ponto de contacto da roda com o solo é igual a zero. Podemos então concluir que no rolamento sem escorregamento, o ponto de contacto entre o corpo rígido e a superfície onde rola é estático em cada instante do rolamento. Além disso, são válidas as seguintes condições. A velocidade do centro de massa é igual ao raio vezes a velocidade angular e a aceleração do centro de massa é igual ao raio vezes a aceleração angular. Estas relações usam-se na resolução de muitos problemas da dinâmica dos corpos que rolam.